Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre os movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Bora pra aula? Nas últimas semanas, nós vimos a reação do movimento negro e da população dos Estados Unidos com relação ao assassinato do George Floyd. Esse assassinato provocou aí manifestações, provocou uma série de debates sobre a questão racial nos Estados Unidos. E é importante a gente sempre se voltar para o passado para entender as nossas questões do presente. A questão racial nos Estados Unidos, ela não se iniciou agora, em 2020, ela já vem de muitos anos, e nessa aula eu quero contar um pouquinho para vocês sobre os movimentos sociais pelos direitos civis dos negros da década de 60, 50, 60, que foram os mais fortes e que trouxeram maiores referências, inclusive para esses movimentos atuais. Antes de qualquer coisa, é sempre importante falar do contexto político, econômico e social dos Estados Unidos, antes mesmo de falar desses movimentos. Eu vou fazer aqui para vocês um curto panorama do contexto dos Estados Unidos na década de 50, 60, e depois eu vou falar do contexto da questão racial, da escravidão nos Estados Unidos, para que vocês possam entender os motivos, para que vocês possam entender até mesmo os desdobramentos desses movimentos. O pós-Segunda Guerra nos Estados Unidos foi um momento bem importante para o desenvolvimento econômico do país. Logo após a Segunda Guerra, nós temos o Plano Marshall, que era um plano de ajuda aos países capitalistas, obviamente, que estavam destruídos pela guerra para se reconstruir. Então, os Estados Unidos faziam empréstimos, para esses países. Fora isso, internamente, os Estados Unidos buscavam, então, trazer uma mudança de investimentos de uma política mais econômica, mais voltada para a questão do investimento em guerras, na indústria bélica, para uma indústria de consumo interno. Então, nós temos um plano econômico chamado Fair Deal, por exemplo, e outros planos econômicos de incentivo à indústria nacional e ao consumo, da população estadunidense. Isso sem falar na ideologia do American Way of Life, que só vai se desenvolver ainda mais nesse contexto. Enfim, era um contexto aí, final da década de 40, década de 50, de uma chamada Era de Ouro do capitalismo estadunidense. Inclusive, os próprios historiadores chamam esse período dos Estados Unidos de Era de Ouro do capitalismo. O Hobsbawm, historiador muito importante, no seu livro Era dos Extremos, ele vai explicar um pouco desse desenvolvimento econômico dos Estados Unidos nessa época. Ele vai dizer que essa espantosa explosão da economia apareceu apenas uma versão gigantesca do que acontecia antes. Por assim dizer, uma globalização da situação dos Estados Unidos pré-1945, tomando esse país como modelo de sociabilidade industrial capitalista. Então o Hobsbawm está dizendo aqui que, na verdade, esse desenvolvimento ele já vinha acontecendo. No pós-Segunda Guerra isso se torna muito forte, e então os Estados Unidos entra aí nos meados do século XX como uma nação rica, poderosa, abundante, ou pelo menos era isso que se passava e que se queria passar também para os outros países. Não esquecendo que a gente está falando do contexto da Guerra Fria, pessoal? Então, aquela disputa capitalismo versus socialismo da União Soviética trazia mais ainda essa força e esse embate. Isso é um ponto, tá? Esse é um contexto dos Estados Unidos na década de 50. Mas quando a gente fala do contexto até da questão racial, da escravidão e do negro nos Estados Unidos, a gente precisa voltar um pouquinho para trás e falar lá do final do século XIX. Sabemos aqui, eu já fiz um vídeo sobre isso, que a independência dos Estados Unidos, ela não trouxe a igualdade econômica ou de direitos civis para todos. Nós sabemos que, por exemplo, os escravos ou os ex-escravos e as mulheres não tinham direito ao voto, por exemplo. O voto ele estava exclusivo ali, principalmente para os homens brancos e da elite. Quando a gente vem no final do século XIX e temos aí a Guerra Civil norte-americana, a Guerra de Secessão, essa situação vai se alterar. Então nós sabemos lá que o Sul fez uma guerra, um conflito contra o Norte. O Sul era muito escravista e usava como base a mão de obra escrava, enquanto o Norte defendia a mão de obra livre, a industrialização. No final desse conflito e no final do século XIX, mais ou menos, nós temos ali a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Essa abolição também trazia, de certa forma, direitos civis
para os negros e para os ex-escravos. Exemplos de leis, como a 13ª emenda, que abolia a escravidão, a 14ª e a 15ª, traziam, né, uma tentativa de direitos civis a esses negros, né, foram muito importantes. Porém, na prática, nós temos alguns impasses. Tá? Muitos estados do sul tentavam de todo jeito contornar essas emendas. Então, como nós temos ali um processo de política federalista nos Estados Unidos, os estados da nação, eles podem criar as suas leis desde que respeitem a Constituição. Então, cada estado, e principalmente os estados do sul, que tinham esse ranço escravista, acabaram criando pequenas leis e códigos de conduta dentro do seu estado que contornavam esses direitos civis recém-conquistados pelos ex-escravos. Uma lei que é um grande exemplo dessa tentativa de contornar esses direitos são as leis Jim Crow. Essas leis, elas tiveram esse nome, elas foram batizadas com esse nome devido a um ator, um comediante que se vestia e fazia blackface, né? Ou seja, ele era branco, pintava sua pele de preto, tirava sarro, era irônico com relação aos negros e fazia aí peças de teatro para divertir os brancos. Então essas leis, ironicamente, foram batizadas com esse nome. Esse ator, o Thomas Rice, ele criou esse personagem Jim Crow e era como se ele fosse um estereótipo do negro e todos que eram negros eram chamados dessa forma. Então ele acabava generalizando, né, o comportamento, o estilo de se vestir, de falar dos negros a partir dessa personagem. A partir daí, essas leis, elas foram criadas e nomeadas dessa forma e tinham como objetivo contornar então esses direitos civis recém-conquistados. Por exemplo, né, quais eram essas leis e quais eram essas afirmativas? Você tinha a separação, por exemplo, física entre negros e brancos, a chamada segregação racial. E era uma segregação não só física, né, como, por exemplo, de direitos de estudar na mesma escola, de poder frequentar os mesmos lugares, então clubes, prédios, lugares ali públicos, né? Existiam espaços separados para negros, espaços separados para os brancos. Até o próprio casamento entre negros e brancos em alguns estados era proibido. Enfim, todo tipo de atitude que classificava coisas que seriam para negros e para brancos e separavam essas pessoas. Uma questão importante quando a gente fala da segregação é que ela não só se dá nessa questão de lugares, de fisicamente, mas ela vai aos poucos impondo uma espécie de abismo social entre negros e brancos quando a gente pensa nos direitos da cidadania. Então, por exemplo, o direito ao voto, ele era, né, um direito dos negros, porém começou-se a criar uma série de mecanismos para se dificultar cada vez mais esse direito. Por exemplo, você conseguiria votar, porém você precisava fazer um determinado curso, tirar uma determinada licença, fazer um teste que era muito difícil. Ou então, para você votar, você precisava pagar determinados impostos. E aí, como que funcionava isso para a população negra dos Estados Unidos? Isso era muito complicado, porque você está falando de uma população que foi escravizada e que não tinha o mesmo acesso à educação, à saúde, a formação educacional no ensino superior, por exemplo, como os brancos. E aí essa desigualdade racial vai ficando cada vez mais forte. Até mesmo a proibição do negro possuir a propriedade privada estava dentro desses códigos, dessas leis. E aí que tá, e a gente começa então com uma questão de desigualdade racial, de segregação, que era baseada na lei. E essa, né, é a grande problemática quando a gente inicia aí o século XX dessa questão racial. Junto com as leis de Jim Crow, e apesar da liberdade dos escravos e não existir mais escravidão nos Estados Unidos, nós temos ainda um preconceito, um racismo muito forte dentro da sociedade estadunidense. E isso é materializado em movimentos que atacavam diretamente os negros, como a Ku Klux Klan, né, que era um movimento obviamente de supremacia branca e que atingia violentamente os negros, perseguindo, matando, agindo com violência. Muitas manifestações também começaram a surgir
a partir do momento que negros tentavam adentrar lugares que eram considerados apenas para brancos ou ascender socialmente, e aí a gente viu ao longo da história manifestações contrárias a estudantes entrarem em escolas que eram consideradas escolas para brancos, ou até mesmo a venda de casas em bairros específicos considerados para brancos e para negros. Então, alguns bairros dos Estados Unidos que viraram uma espécie de gueto, né, para os negros, como os bairros do Bronx em Nova York. Então, essa segregação, ela vai cada vez mais separando essas pessoas. Quando então, pessoal, que o movimento negro se organiza e começa a ser colocado na prática? Aí a gente tá voltando agora aqui para a década de 50. Uma década, como eu já disse, considerada a era de ouro do capitalismo, porém, a gente tem uma situação de desigualdade econômica muito forte entre negros e brancos. Quando nós entramos na década de 50 no governo do presidente Eisenhower, a situação econômica de desemprego e de falta de oportunidades para essas pessoas negras nos Estados Unidos fica cada vez mais forte e mais latente. E aí nós temos o início de uma organização de movimentos sociais contra essa situação, fora, né, toda a questão, obviamente, racial, que é importantíssima. Então você tem uma mistura aí de uma situação econômica muito ruim com a situação segregacionista e de violência e de casos, né, de violência que vão aparecendo, e isso vai trazer uma organização para esse movimento. Essa organização, ela se dava por meio de movimentos, associações, em igrejas, e aos poucos isso vai tomando forma do que vão ser, né, os movimentos pelos direitos civis dos negros. É importante ressaltar que esses movimentos eram muito heterogêneos, ou seja, eles tinham características diversas, uma composição diversa e formas de lidar com essa situação também bem diferentes. Um exemplo seria ali as manifestações mais pacíficas, caracterizadas pela ideia da desobediência civil, e do outro lado, as manifestações que acreditavam que apenas com a violência, que com a luta armada, seria possível mudar a situação dos negros nos Estados Unidos. Bom, um dos exemplos dessa ideia da desobediência civil e do movimento mais pacífico foi o movimento liderado pelo pastor Martin Luther King Jr., usando das mesmas ideias de Gandhi para a independência da Índia, né, e a ideia de que só manifestações pacíficas e o diálogo, né, entre a população negra e a população branca seria o ideal nesse contexto. Do outro lado, nós temos ali então os movimentos dos Panteras Negras, que acreditavam que apenas com a violência e depois, posteriormente, a luta armada é que esses movimentos atingiriam ali alguma mudança. As manifestações fortes, os boicotes e a atenção para a imprensa para esse caso começou em 1955, quando a Rosa Parks, uma mulher negra, estava ali sentada num ônibus que tinha ali separação de bancos entre negros e brancos, e ela se recusou a dar o seu lugar para um branco, né, para um grupo de brancos que entraram no ônibus. Por ter feito essa atitude, a Rosa Parks foi presa e a prisão dela levou a grandes manifestações, inclusive lideradas pelo Martin Luther King, contra essa situação de segregacionismo nos ônibus, né? Inclusive houve um boicote, né, da população negra e de outras pessoas que aderiram a esses ônibus e a essa situação ali na cidade. Então foi muito importante essa desobediência, vamos dizer assim, né, da Rosa Parks e essa manifestação, porque a partir então do ano seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos decretou que era inconstitucional a separação em lugares para brancos e negros dentro dos ônibus. Como eu disse, as manifestações elas continuam, e aí para tentar, né, acabar um pouco com essa violência e com essa situação complicada das manifestações, o governo cria então uma comissão dos direitos civis, que tinha como objetivo fiscalizar e investigar casos de injustiça com relação ao direito ao voto dos negros. A questão foi que essa comissão não resolveu de imediato o problema do direito ao voto dentro do governo aí do Eisenhower. Então, ainda existia ali essa revolta e esses movimentos ainda continuaram. O sucessor do presidente Eisenhower, John F. Kennedy, se mostrou bem indiferente com relação às atitudes que ele tomava sobre a questão racial. Pensando que nesse contexto aí, entrando aí em 1963,
63, 64, os movimentos estavam cada vez mais fortes, unidos e violentos, né? O John Kennedy deu uma atenção diferente para essa questão, inclusive dialogando com esses movimentos sociais. Em 1963, o John Kennedy sanciona a Lei dos Direitos Civis, que incluía diversas questões importantes para que se houvesse cada vez mais uma integração social dos negros na sociedade estadunidense. Essa lei determinava várias exigências, dentre elas a ideia de que a votação fosse idêntica para brancos e negros, que todos tivessem igualdade de oportunidade de empregos, que não houvesse discriminação de cor com relação a salários e promoções, e também que não houvesse discriminação nos lugares públicos, nos restaurantes e nos transportes coletivos. É sempre importante ressaltar, e isso vale para qualquer outro tipo de conquista de direitos, que essas são conquistas, né? Eu sempre falo aqui no canal para vocês, não são benefícios dados pelos governantes, mas foram ali conquistas de anos de movimentos sociais organizados e de luta, como foi aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Essa atitude do presidente Kennedy de tentar dinamizar e tornar uma integração maior entre negros e brancos nos Estados Unidos fizeram dele muito popular, mas ao mesmo tempo também traziam muitas críticas, né, muitos grupos que não aceitavam essa situação, né? O presidente Kennedy saiu em viagens pelos Estados Unidos para divulgar toda essa sua posição política. Em uma dessas viagens, ele acabou sendo assassinado em 1963 por uma pessoa que fazia oposição ao seu governo. A gente pode pensar que essas tensões, elas continuaram fortes, né? E o assassinato do Kennedy é um exemplo disso. O vice-presidente, então, que toma o governo é o Lyndon Johnson, e durante o seu primeiro ano de mandato, a situação de segregação, ela continua, mesmo com as leis. E aí que a gente tem uma tomada de forças cada vez maior dos movimentos, e a divisão muito clara dos movimentos pacifistas e aqueles movimentos que acreditavam que apenas com a violência a situação iria se alterar. Um dos exemplos dessa radicalização foi a fundação em 1966 do Partido dos Panteras Negras, que tinha o nome de Partido dos Panteras Negras para autodefesa. Então, o objetivo desse partido era proteger os negros, principalmente aqueles que viviam em bairros que eram considerados isolados e para negros, e principalmente proteger essas pessoas da violência policial, que já era uma questão aqui. Além disso, o Partido dos Panteras Negras tendeu para um espectro mais à esquerda, né, aderindo ao marxismo revolucionário e defendendo que só o armamento da população negra iria trazer essa autodefesa. Além disso, os Panteras Negras defendiam uma isenção tributária para os negros, o fim de todo tipo de segregação racial que pudesse existir e a compensação, até mesmo financeira, pelos anos de exploração que vieram com a escravidão e o pós-abolição. Vocês já podem imaginar que aconteceram vários conflitos entre a polícia e os Panteras Negras, muitos membros do partido foram presos ou até mesmo assassinados, e aos poucos, quando a gente entra na década de 70, algumas pessoas desse partido vão saindo ou então vão tendo uma postura um pouco mais flexível com relação ao contexto político da época. Esse clima de tensão social e política ficou cada vez mais forte e resultou em 1968 no assassinato do Martin Luther King e do irmão do presidente Kennedy, o Robert Kennedy. Após esses assassinatos, a gente tem aí basicamente um mês de protestos muito violentos. O governo estadunidense passa a tomar atitudes mais firmes e tentando colocar, né, essas leis um pouco mais em prática para que esses protestos se acalmem. Eu disse para vocês que esses movimentos sociais eram muito heterogêneos, certo? Então, para além dos Panteras Negras e do Martin Luther King, nós temos uma figura também que é importantíssima, que é a do Malcolm X. Esse líder muçulmano negro defendia a ideia da autodefesa, né, principalmente contra a violência policial, defendia também uma questão importante que é a retomada da cultura afro-americana e da valorização dessa cultura, e aí a gente também tem uma mistura junto com isso, né, do movimento Black Power.
Então, as ideias do Malcolm X foram extremamente importantes para levantar essa questão cultural. E se a gente relembrar também, né, década de 60, 70, a gente está falando aí do contexto do movimento hippie. Então, tudo isso colaborou muito para uma efervescência também cultural de afirmação, de questões afirmativas do movimento negro nos Estados Unidos. Importantíssimo ressaltar aqui que os movimentos sociais pelos direitos civis dos negros também influenciaram outros movimentos do período, como o movimento feminista, o movimento LGBT, influenciaram também políticas afirmativas dentro de outros lugares que não só o Estado, mas de algumas empresas, por exemplo, e que, como eu disse aqui já no começo, as lutas eram pela questão racial, mas também criticavam extremamente aí a questão econômica e da desigualdade econômica, como Martin Luther King, os Panteras Negras e o Malcolm X fizeram. Embora esses movimentos tenham sido importantíssimos e tenham conquistado diversos direitos, é fato que ainda na atualidade o racismo estrutural é uma característica da sociedade estadunidense. Nós ainda temos problemas com relação a isso. Se a gente pega movimentos e situações que aconteceram desde a década de 90 até os dias atuais, como foi o caso do George Floyd, mas é importante entendermos essa trajetória, até mesmo para que a gente possa entender o presente. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, também me segue lá nas outras redes sociais. Meu arroba é profanelise, tanto no Instagram como no Twitter, e até a próxima aula.